Olá, professores, tudo bem com vocês? Vamos dar início, então, à formação de etapa do Programa de Recuperação e Aprofundamento do Ensino Médio. De tudo, vou fazer uma audiodescrição, né, para que vocês possam, e antes de tudo, dessa audiodescrição, agradecer aí a intérprete de Libras, né, por esse trabalho bacana que tem realizado juntamente conosco, tá bom? Então, eu sou de pele clara, tenho olhos claros, cabelo loiro até a altura do ombro, ou dos ombros, né? E, no caso, estou vestindo uma blusa branca com alguns detalhes pequenos em preto e laranja, tá bom? E ninguém está vendo, porque eu estou sentada, mas estou usando aí uma calça jeans e uma sandália branca também. E, no caso, nós vamos começar, e quem sou eu? Eu sou Márcia de Matos Santos, eu sou professora, assim como vocês, trabalho na formação de professores há um bom tempo, gosto muito desse trabalho e espero sempre contribuir para vocês, né, para que eu possamos aqui também aprender, porque eu aprendo muito também como formadora, dentro dessas realidades, né, que nós vivemos, e acredito que será de forma, né, bastante interessante o trabalho realizado hoje, porque nós vamos aqui mostrar a organização do material, né, do caso da sequência de atividade do Aprender Sempre, como é que metodologicamente, né, ele se organiza. Depois nós vamos falar também sobre o tema central, gerador dessa apresentação de hoje, que é sobre a sequência de atividades 1, do volume 1. Vamos abordar também o enfoque e a leitura. No final, nós vamos falar também sobre uma questão metodológica, metodologia ativa, para que vocês possam também, no final, na TPC, realizar o planejamento de vocês. Então, agora eu vou compartilhar a nossa tela, para que nós possamos, então, desenvolver o trabalho, né, de forma mais didática, mais dinâmica. Então, aqui estamos no Programa de Recuperação e Aprofundamento. Eu sou a Márcia Sanches, o componente curricular Língua Portuguesa, estamos na etapa do ensino médio, tá bom? Deixa eu só virar aqui, que às vezes demora um pouquinho. Aqui, para vocês acessarem, né, basta clicar aqui onde está escrito ensino médio, para que vocês possam acessar o caderno do Aprender Sempre da Língua Portuguesa, sequência de atividade 1, volume 1. Os objetivos são sempre importantes também serem apresentados, tanto em nossas aulas, quanto também aqui nas nossas formações. Será apresentar a organização da sequência de atividades do material Aprender Sempre, bem como as concepções teóricas acerca de letramento e leitura. Obviamente, é uma breve concepção aí teórica, não dá para, é material assim, farto, né, que pode ser aprofundado, mas não é o momento, nós temos só pouco tempo para falar hoje. Discutir o tema central do letramento, tendo por foco a concepção de leitura, analisando a sequência de atividade 1 do primeiro bimestre do Aprender Sempre. Depois, sugerir uma proposta de metodologia ativa com enfoque no planejamento do trabalho didático em sala de aula, são apenas sugestões, abrindo a nossa agenda, serão aí apresentando na organização da sequência de atividades do material do Aprender Sempre e as concepções teóricas também relativas a letramento e leitura. Né? Estamos aqui nesse início desse primeiro momento e nós também vamos, né, quando pensamos em mostrar esse material, antes de dar aí o início à análise da sequência de atividade 1, nós vamos apresentar um breve roteiro dessa organização do material, do Aprender Sempre, pensando no objetivo desse material, como é que ele se organiza na sequência de atividades 1, da estrutura de cada aula, os movimentos metodológicos, como iniciando, desenvolvendo e finalizando, né, quais são os propósitos para tudo isso. Então, aqui eu mostro para vocês um caderno, né, do Aprender Sempre, de primeira à terceira série do ensino médio de língua portuguesa, 2022. O objetivo é apoiar o professor na condução das atividades para o desenvolvimento de parte das habilidades essenciais. Nós podemos dizer que na língua portuguesa, né, o estudante também terá acesso no caderno do estudante, né, que pode também ser aí apresentado para eles, os caminhos
se eles não tiverem impresso, muitas vezes pode ser também pelos meios digitais, né? Então, nós temos aqui, quando pensamos em sequência de atividades, quando olhamos aqui para esta figura, essa imagem, nós temos aqui a ideia das habilidades essenciais e por que elas são importantes, né? Porque elas foram e contemplam parte, né? Bastante, bem interessante afirmar que o aprender sempre, ele apenas contempla parte, né, de todo esse conjunto de habilidades que existem lá no currículo paulista. Então, portanto, algumas são selecionadas, outras podem ser buscadas, né, no caso de vocês também, nos outros materiais que existem também lá no Aprender, na IFAP, desculpa. Agora, então, vamos pensar no conjunto de 8 aulas temáticas e vamos dar essa ideia do que é exatamente esse conceito do iniciando, né, dentro do nosso material de apoio. O iniciando, ele busca fornecer um panorama dos conteúdos e objetivos da sequência de atividades, além de pontuar aspectos do conhecimento de língua portuguesa e didáticos envolvidos e poderão ser úteis no desenvolvimento das atividades junto aos estudantes. Então, eu acredito que a maioria de vocês já conheça, né, mas também poderá ter professores novos, né, que estão aí atuando também na rede, e, portanto, esse iniciando, ele faz esse apontamento que eu acabei de falar. E no desenvolvimento, né, é importante observar que o desenvolvimento tem ali uma estrutura um pouquinho mais ampla, onde vai fornecer dicas, sugestões do professor ao professor, né, das ações e procedimentos que podem ser realizadas a fim de obter melhores resultados nos processos do ensino-aprendizagem, tá bom? Então, aqui nós temos o finalizando, que é a parte que faz ali uma orientação de como avaliar todas essas atividades, todo esse processo que foi encaminhado, né, durante esta aula, no caso, né, e ele fornece sugestões e ferramentas, né, com o intuito de viabilizar essa avaliação processual, ressaltando que o resultado obtido com essas avaliações podem servir de evidências para serem tomadas nas decisões de como aprofundar ou desenvolver essas questões que foram ou ainda não conseguiram ser aprofundadas, né? Então, precisa dar sequência nas retomadas ou avançar, caso já tenha sido concluído essa ideia de que o estudante já está com certo domínio do assunto. Pensando em letramento e de leitura, eu digo para vocês que nós vamos aqui apresentar de uma forma bem breve, né, o que seria letramento e as concepções de leitura. Quando nós, no caso, Leda Tiffany, eu tenho medo de errar esse nome, né, Leda Tiffany, diz que a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo ou grupo de indivíduos. O letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição do sistema escrito em uma sociedade. Então, nós vamos perceber aqui um movimento um pouco mais interativo, de acesso mais constante, né, a variados gêneros e leituras proporcionadas aos nossos estudantes, muitas vezes estão carentes, né, de livros em casa, de procedimentos de leitura no seu ambiente, fora da escola. Então, a escola tem que ser esse espaço, né, que propicie todos esses movimentos de leitura, de escrita, para que se possa, então, serem seres mais autônomos, ter uma autoestima mais elevada. Kleiman, ela afirma que são práticas de leitura e escrita, e que analisa duas concepções dominantes do letramento, relacionando o termo com a situação de ensino e aprendizagem da língua escrita por parte de crianças, adolescentes e adultos. Não fica só, quando pensamos tanto em alfabetização quanto no letramento, nós não podemos focar apenas nas crianças, mas sim também nos adolescentes e nos adultos. E aí, nesse aspecto, o currículo paulista tem se preocupado bastante com essa questão,
e por isso que ela foi objeto, né, de tema central desse bimestre, onde nós vamos aí dar o encaminhamento, né, para os enfoques necessários para que se construa o letramento, o multiletramento, de maneira a garantir a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e a escrita, habilitando os estudantes também a produzirem textos que envolvam as linguagens verbal, a não verbal e a multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade. Óbvio que se fizer uma pesquisa no currículo paulista sobre essa questão do letramento, irão aparecer várias, né, acepções, vários sentidos para nesse sentido, mas aqui nós estamos voltados também para o ensino médio e anos finais também. Quando nós pensamos em leitura, a concepção de leitura, ela precisa ser vista como uma atividade de produção do sentido. Quando nós estamos aqui a responder o que é ler, para que ler e como ler, são questões tiradas do livro da Koch e Elias. Deixa eu aqui pegar o livro, que é Ler e Compreender os Sentidos do Texto, né? Ler e Compreender os Sentidos do Texto, de Ingdor Koch e Wanda Maria Elias, traz aí esse movimento, né, de que as respostas para esses questionamentos dependem da concepção de leitura resultante de um determinado leitor. Que leitor é este? É um leitor fluente? É um leitor que tem acesso ou pouco acesso à leitura? Tem ali pouca proficiência ou nenhuma, né? Então, como nós temos que tratar de questões relativas a esse tipo de leitor, de uma língua, né? Que língua nós estamos aqui tratando, no caso a língua portuguesa, mas podemos ter a língua inglesa, nesses aspectos, como se estrutura, de textos também, nessa variedade de textos que os estudantes têm acesso, e da construção de sentido de cada um, vai depender muito o que seriam essas ideias do que ler, para que ler e como ler. A ideia de Koch em relação a essa interação entre autor, texto e leitor é que os leitores são sujeitos vistos como atores, construtores sociais, sujeitos ativos que dialogicamente se constroem e são construídos no texto, né? Considerando o próprio lugar da leitura, o próprio lugar da interação e da constituição dos interlocutores, né? Depende dessas questões que nós falamos anteriormente aqui. A leitura é interativa e de extrema complexidade na produção de sentido. Não se realiza somente por meio dos elementos linguísticos, gramaticais e da forma composicional do texto, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes. Então, percebam a importância, né, de ter essa concepção de leitura a partir dessa atividade de produção e construção de sentidos. Tá? Pensando nisso, ainda sob a ótica teórica da Koch e Elias, a leitura é uma atividade que requer do leitor, sujeito ativo, os seus conhecimentos prévios e as suas experiências com o ato de ler. Então, quando se pede para que o professor, ao iniciar as suas aulas, façam questionamentos diagnósticos, né, para o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, é de suma importância. A leitura de um texto ultrapassa os conhecimentos linguísticos, pois o texto não é um mero produto de codificação emissor e decodificação receptor passivo, né? Essa ideia está também no sentido de que não é apenas essa ideia de que não haja ali movimentos, né, de leitura que já estão inerentes ao leitor e que precisam ser também observados, né? Ele também dialoga com o texto, ele muitas vezes se posiciona criticamente de forma a concordar ou discordar do autor. Então esses movimentos são automáticos e são realizados por todos, né? Todas as pessoas fazem esse mesmo movimento. Então essa ideia, né, de que vamos aí pensando agora como isso vai envolver a concepção de leitura na sequência de atividades 1 do Aprender Sempre. Vamos aqui chegando a esse momento, mas antes, né, antes de entrar exatamente na análise da primeira série do ensino médio,
da sequência de atividade 1, é preciso observar os objetos de conhecimento da sequência de atividade de cada série, tá? Aqui precisaríamos acertar depois, de cada série. Conhecer as habilidades essenciais da sequência de atividades, também de cada série, analisar a sequência 1 da primeira série do ensino médio com enfoque em práticas de leitura e depois vamos sistematizar. Quando eu olho, né, para essa formação aqui, vamos pensar aqui ideias que foram colocadas como se fosse um mapa mental, por que eu, professora da primeira série do ensino médio, preciso olhar para os objetos de conhecimento, né, da segunda e da terceira? De certa forma, a estratégia nós vamos perceber que o letramento e a articulação desses objetos de conhecimento estão intrinsecamente relacionados no sentido de leitura e produção também, e dentro disso, os aspectos de análise linguística, semiótica, bem como a oralidade, então tudo isso está sendo tratados, né, os efeitos de sentido, as estratégias de produção, tudo isso está envolvendo algumas habilidades aqui colocadas. Então, na primeira série, o objeto predominante é efeitos de sentido dos recursos estilísticos, semióticos em publicidade e propaganda. Na segunda série, tem uma estratégia de produção, planejamento de textos aí também argumentativos. E na terceira se repete, mas aí o objeto ali de estudo, ele de conhecimento mas o produto é outro, tá? No caso aqui não seria mais, se eu não me engano, é um artigo de opinião, tá? Que são, de certa forma, ali sendo colocados, tá? Então, para a primeira série, nós temos a habilidade essencial, identificar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão dos textos publicitários, analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão dos textos, considerando agora as práticas de consumo conscientes. Aí eu deixei aqui em destaque porque ele será usado para a nossa análise hoje aqui. Depois nós temos na segunda série produzir textos para divulgação do conhecimento e de resultados de levantamentos e pesquisas, como texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete, de enciclopédia, como colaborativo ou não, infográfico, estatístico ou animado, relato de experimento, relatório multimediático de campo, reportagem científica, podcast, o vlog científico, apresentações orais, seminários, comunicações em mesas redondas. Olha quanta orientação a ser trabalhada, né, em sala de aula, terceira série. Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, mais voltado à narrativa, então aqui deve ser alguma coisa focada no texto narrativo, como personagens, marcadores de tempo e localização, sequência lógica dos fatos na construção do sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se deles no processo de elaboração de sentido. Então, com este olhar, eu vou trabalhar agora no meu primeiro semestre, primeira série, né, dessa sequência de atividade 1, e aí vou observar qual foi a proposta. A aula 1 tem um nome, né, que nós até acabamos de falar, diagnóstico dos conhecimentos prévios e a apresentação do texto publicitário. Foi bem direto aqui ao ponto, né, de levantamento de conhecimentos prévios. Objetivos da aula: ler para conhecer diversos textos publicitários multimodais, identificar recursos estilísticos e semióticos presentes nos textos publicitários. Aí, a primeira atividade. Utilizando as revistas e jornais, o professor lhe entregará, escolha 2 ou 3 textos publicitários para trabalhar durante a aula, né? Então, haverá aí os revistas e jornais que serão entregues pelo professor. Após, identifique os elementos que produzem sentido a serviço da apresentação do produto, justificando a utilização deles. Descreva as características do texto escolhido e o meio de veiculação. Ainda tem aqui uma observação, que é hora de registrar. A partir das discussões realizadas nesta aula, formule um breve conceito sobre textos publicitários, anúncios, propaganda. Você poderá registrá-lo no seu caderno ou socializá-lo por meio do aplicativo de mensagens do grupo, da turma, ou outro meio que o professor sugerir.
aqui cabe uma orientação que eu faço a vocês, assistam também a formação Ano Séries, porque será um momento em que vocês terão com maior profundidade a formadora, né, do ano série, no caso da primeira série, da segunda série, da terceira série, irão abordar, né, algumas aulas, ou uma aula ou duas, para que se possa, então, aprofundar mais naquilo que é solicitado dentro desse conjunto de aulas da sequência de atividade 1, tá bom? Não percam, vocês devem assistir, então, também ao vídeo das formadoras, que são professoras da rede também. Então, nesse processo, né, que a gente faz essa trilha, pensando nessa questão de como se procede a leitura nesse momento, primeiro pensando que a leitura, ela é um lugar social de vivências, relações com o outro, valores da comunidade, conhecimentos textuais envolvidos, né, segundo teorias, está aí no caso da Koch. E nesse momento, como eu já disse também na outra formação de hoje, é que todo estudante começa na leitura observando alguns elementos exteriores ao texto, né? Às vezes, quando eu só tenho o texto, eu já vou olhar logo o título, se tem uma reportagem, se tem o lead, né? Nós vamos ali lendo, são percursos que o leitor vai organizando para que ele possa compreender aquele texto que está diante dele. Mas também quando nós estamos em uma biblioteca, ou quando nós estamos numa livraria, por exemplo, quando eu pego um livro, por exemplo, qual o movimento que eu realizo, né? Eu olho aqui as abas do livro, eu leio a contracapa, eu observo quem é o leitor, né? Quem é aquele que está aqui envolvido com esse texto, se me interessa, não me interessa, né? Se isso é importante ou não é. Então, esse movimento, os estudantes o fazem quando também observam o caderno do Aprender Sempre. Se não fazem, professor, explique que esse movimento, ele é muito importante. O estudante, ele, ao pegar o livro, ele pode manuseá-lo, né, folhear, observar quais são os conjuntos de aulas que estão ali propostas, de que maneira eu vou, aquilo que eu vou aprender mais adiante, haverá a possibilidade também de estimular e mostrar que aqueles textos que estão ali propostos, ou os textos que vocês, professores, disponibilizam para os estudantes, eles são, de certa maneira, construtores de conhecimento. É o momento que eles vão poder utilizar esses textos na vida prática, no cotidiano deles, porque há momentos que eu preciso, né, saber a ideia da argumentação, como tem envolvido os textos publicitários, a construção, né, de elementos dos tipos de argumentos, daquilo que eu posso usar no meu cotidiano, no meu dia a dia, as estratégias que podem ser fatores de persuasão ou de convencimento, a diferença entre persuadir e argumentar, são elementos que estão ali sendo propiciados aos estudantes, sempre quando ele tem contato, né, com as aulas, quando ele tem contato com os conteúdos. Então, ler esses textos que estão envolvidos dentro do material do Aprender Sempre, ou aquilo que os professores possibilitam, ou os textos que eles próprios podem levar para a sala de aula para serem discutidos, né? De certa forma, é interessante perceber que esse movimento, quando os estudantes percebem que esse é um movimento comum a todos os leitores, né? Então, vai ajudar bastante. Aí o professor, nesse movimento com os seus estudantes, auxiliam, orientam, fazem a mediação para as pesquisas dos textos publicitários, né? Como é que isso vai acontecer, quais são os sites que eles podem pesquisar, que são fontes confiáveis, não é? Que eles podem, então, trazer para a sala de aula textos que vão contribuir, né? E não textos que vão denegrir ou trazer conteúdos que possam ser de cunho racista, preconceituoso, né? Então, o professor faz o levantamento desse conhecimento prévios, porque esses conhecimentos prévios estabelecem para o próprio professor, né, dados importantes para saber
a heterogeneidade da sala, todos nós sabemos, mas em que níveis estão cada um, porque cada um está em tempos diferentes, né? Mesmo estando no ensino médio. Então, são estudantes que têm mais facilidades de leitura, outros menos facilidade, então tem leituras mais proficientes, tem leitores mais proficientes e leitores não tão proficientes, ou leitores ainda nada proficientes. Então, para cada um desses estudantes que estão ali na sala de aula, é preciso, então, pensar nas atividades e de que maneira que eles possam ser todos acolhidos, que não fiquem ninguém para trás. E essa ideia do acolhimento, quando nós falamos, é que eles sejam participantes também, porque mesmo não tendo o domínio ainda da leitura e da compreensão, eles, ao ouvirem essas leituras, as discussões, eles vão aprendendo eticamente e responsavelmente também, aprendendo os movimentos, né, que são dados pelas leituras, pelos ensinamentos que contém em cada um desses textos. Então, olha, os estudantes passam a posicionar-se criticamente, eles são capazes de, e mesmo que haja ali algum posicionamento só voltado e vinculado ao senso comum, o trabalho da mediação do grupo, do professor, em fazer com que o estudante reflita, né, sobre as possibilidades de se realizar outras leituras neste posicionamento, de ver o mundo também sobre outras perspectivas, é muito interessante que se faça esse movimento, né, leitor. Além de tudo, o professor e os estudantes podem contextualizar com o cotidiano, né? Se falar sobre a questão de textos publicitários, quais são as intencionalidades desse texto, o que ele quis vender, né, ou não vender, aquilo que ele quis propagar, se é sobre saúde, se é sobre questões importantes no mundo de hoje, né, sobre a vacina, são várias possibilidades, né, que nós podemos aí abordar os textos publicitários. Também o professor vai fazendo anotações desses posicionamentos, né, dos estudantes, vai disponibilizando na lousa, como se fossem aquelas chuvas de ideias, naquilo que vão ali propagando, naqueles elementos que o brainstorms para alguns, né? Então, nós podemos utilizar desses recursos, mesmo que não tenhamos a tecnologia, mesmo que nós não tenhamos aí o acesso à internet, não de que maneira o professor se vira nos 30, né? Ele consegue fazer a sala fluir, envolvendo os seus estudantes. O professor, juntamente com os estudantes, vão também construindo o conceito de texto publicitário, né, daquilo que ele promove na sociedade, do quanto que um texto publicitário pode trazer também alguma ideia de convencimento, né, de como se convence essa prática do dia a dia, né, porque todos nós somos altamente argumentativos, o tempo todo tentamos convencer os outros daquilo que nós achamos que é bom, né? Então temos que mediar também esse posicionamento, né? Pensando naquilo de que é colocado para os outros, né? E os estudantes então realizam a sistematização e a socialização das respostas que devem ser feitas e realizadas, né? Sobre as atividades propostas. Aqui nós partimos, então, para o terceiro momento, aí esse momento ele vai estar vinculado ao texto publicitário, tá? Que é a questão do planejamento do trabalho didático em sala de aula, por meio de uma metodologia ativa, que vocês podem, então, de certa maneira, também imaginar sobre os caminhos que devem ser seguidos, né? Pelos estudantes, pensando num projeto mais amplo, quando necessário, quando houver tempo. Por isso que, quando se pensa, né, na questão da metodologia da sala de aula invertida, o olhar da Lilian Bassi e do José Moran é relativo muito ainda à questão do online, da questão das tecnologias, mas nós sabemos que a sala de aula invertida ela também pode ser realizada sem o uso das tecnologias, só que os estudantes precisam também, assim como, ou se for digitalmente falando, na questão tecnológica, os estudantes precisam ser previamente, né,
preparados para as pesquisas. Eles precisam saber qual que é o objeto da pesquisa, qual que é o tema que vai ser abordado, quais são os objetivos dessa pesquisa, como eles vão caminhar durante essas pesquisas, as coletas que eles vão fazer em relação àquilo que foi pesquisado, quem será aquele que vai redigir, aquele que vai falar, aquele que vai produzir a pesquisa, ou todos juntos, né? Sempre pensando na ideia também de trabalhar a organização da sala de aula em grupo, né? Então, tudo isso é muito importante, mas esse olhar da Bassi tem muitos aspectos que devem ser também considerados, que a sala de aula torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo e laboratórios, onde todos esses caminhares precisam ser planejados, né, com antecedência. Se vou trabalhar com apenas resolução de problemas em sala de aula, vou apresentar questões práticas, questões que eles podem pesquisar rapidamente e depois discutir numa roda de conversa, num debate, ou um projeto mais elaborado, onde vai envolver não só a sala de aula, mas também a comunidade escolar e exterior à escola também. Essas discussões em grupos, nos laboratórios, se tudo isso eu tenho, eu aproveito. Se eu não tenho, eu crio, né? Então, a possibilidade de se criar. No entanto, o fato das atividades que o estudante realiza online poderem ser registradas, esse é um ponto interessante, no ambiente virtual e de aprendizagem, ou também no presencial, cria a oportunidade para o professor fazer um diagnóstico preciso do que o aprendiz foi capaz de realizar, quais as dificuldades encontradas, seus interesses e as estratégias de aprendizagem utilizadas também. A partir desse olhar, a partir dessa coleta de dados, como eu vou agora, dentro desse planejamento, posso aprofundar mais as atividades, de que maneira eu posso levar mais conteúdos, mais possibilidades de outros gêneros que podem caracterizar esse tema selecionado. Com base nessas informações, o professor, juntamente com o aluno, aqui fala da Bassi, os queridos alunos, pode sugerir atividades e criar situações de aprendizagem totalmente personalizadas. A personalização também pode ser feita independente de ser online ou não. A personalização só acontece mediante todo esse trabalho avaliativo, né, essa avaliação processual, que não se classifica apenas em avaliar o que ele produziu, mas também o comportamento desse estudante, a colaboratividade dele, a empatia com os colegas, o envolvimento com as atividades, né, aquilo que ele se sinta também como um atuante, e quando ele ensina o colega, aquele que sabe mais ensina o colega, ele aprende mais. Então, quando o estudante tem essa consciência, e essa consciência muitas vezes precisa ser tratada na sala de aula, na questão do socioemocional, né, levar para o estudante essa possibilidade de ser empático, né, e além dessa empatia, poder contribuir também para o aprendizado do colega, porque muitas vezes esse colega que tem dificuldade de entender certos conteúdos, é porque ele não entende a linguagem do professor, é porque ele tem dificuldade de compreender o que o professor está dizendo, porque muitas vezes a linguagem do professor, ela está um pouco mais acima do conhecimento desse estudante. Então, a linguagem do colega, muitas vezes, ele facilita, né, com que ele compreenda. Basta a gente fazer um breve assim, retorno ao tempo que nós estudávamos quando jovens ou quando crianças, é que às vezes um colega nos falava e já dava um start, né, na nossa cabeça, e falava, entendi. Né? E às vezes o professor estava ali falando e não se compreendia exatamente. Então, às vezes, essa facilidade, né, da mesma linguagem que está estabelecida entre essa faixa etária, é interessante perceber como se processa o aprendizado, como a leitura se movimenta, né, como a leitura cria sentido quando eu entendo aquilo que está sendo processado. E na escrita, muitas vezes, a dificuldade está naquilo que eu não compreendo, dos elementos gramaticais colocados, das pontuações,
né? Então, se eu leio, às vezes, de uma forma sem respeitar a pontuação do texto, sem respeitar de que maneira o texto se constitui, eu não compreendo, né? Por isso que, para entender Saramago, é preciso ter uma proficiência leitora muito alta, porque há textos que ele faz sem pontuação, né? Vocês sabem, professores de língua portuguesa, muito bem disso. Então, compreender esses textos estabelece sempre essa ideia de um leitor mais proficiente, aquele leitor que está num domínio mais elevado, né, do conhecimento cognitivo, ele está num nível mais elevado. Então, eu preciso também dar oportunidade para esse estudante, ele precisa ouvir essas histórias para que possa também, de certa maneira, olhar de forma diferente para ele mesmo, de compreender que é possível ultrapassar os degraus dessa dificuldade quando ele também está envolvido. Porque se ele não estiver envolvido, né, tem a velha frase de Paulo Freire, que é ninguém ensina ninguém, nessa ideia de que só se aprende quando você se envolve com o aprendizado, quando você percebe que você pode ter propriedade no seu cotidiano, no seu dia a dia, quando você domina, né, a questão da leitura. Aí, pensando nessa ideia de sala de aula invertida, é dado aqui algumas sugestões, como, por exemplo, identificação dos conhecimentos prévios, pensando nessa questão dos anúncios publicitários, né? A organização da sala pode ser em U, né, no formato semicírculo, roda de conversa, para levantamento dos conhecimentos prévios, e aí estabelecer alguns questionamentos que são apenas sugestões. Você se lembra de algum anúncio publicitário? O que chamou a sua atenção? Comente se gostou ou não desse anúncio e por quê. Você se lembra da temática desse anúncio? Você sabe qual era a intencionalidade ou a finalidade desse anúncio específico? Você tem ideia para que servem os anúncios publicitários? Então, essas ideias estão assim colocadas de forma muito geral, né? Mas o que o professor pode fazer as adaptações quando tem um determinado anúncio que ele quer estudar e analisar com a sua turma, né? Então ele pode aproveitar algumas ideias, mas sempre esse movimento dos conhecimentos prévios faz com que o leitor, estudante, ele se sinta seguro para caminhar, né, nesse processo da leitura, porque é a partir dessas ideias que ele vai dando, assim, aquele movimento, é mesmo, eu tenho que olhar isso, eu não havia percebido isso, eu não tinha pensado por que é importante saber sobre o tema do anúncio, por que intencionalidade, o que significa ter intenções nesse sentido, intenções todos nós temos, né? Sejam elas boas ou ruins, mas nós temos as intenções na comunicação, nós temos intenções na escrita, na vida cotidiana também, no sentido de que também quando nós pensamos, né, para que servem os anúncios publicitários, são movimentos que eu preciso explorar juntamente com o meu estudante. Quando eu penso na organização, né, também dessas orientações, eu tenho que selecionar os tipos de anúncios a serem pesquisados, ou eu peço para os meus estudantes pensarem assuntos que vocês querem selecionar em relação a textos publicitários, aqueles relativos a comerciais, que são destinados a anunciar a compra e venda de produtos ou serviços, ou a promoção de uma marca ou de uma empresa, pode ter finalidade, né, essa pesquisa, porque eles querem, talvez, vender algo, um carro, uma bicicleta, ou perceber se não está sendo enganado, né, nessa questão de compra e venda também, de objetos, de serviços, também serve de alerta, né, para observar aquelas empresas que também às vezes não têm aquela finalidade de boa intenção, né, de vender o produto, também dessas questões da falta, né, de responsabilidade nesse sentido. Podem ser também anúncios culturais que se referem à divulgação de peças teatrais, shows, em muitas outras questões que podem ser colocadas, né? A questão dos anúncios institucionais com a intenção de promover uma mensagem, seja ela de cunhos da área da saúde, social, cultural, cívico, né? Tratar também de indicar e orientar os estudantes relativos a quais sites que devem ser acessados ou orientá-los para que não entrem em sites que não sabem a fonte segura, se são de domínio público, se são
sites relativos a ideias conceituais que estão dentro de uma questão ética e responsável na sociedade, as mídias eletrônicas para as pesquisas, sempre dá umas dicas, o professor sabe muito bem fazer isso, né? O ideal é sugerir e aí indicar esses endereços, sejam em formatos de vídeo, de textos, de podcasts, imagens, ilustrações também, há anúncios antigos, há maravilhosos ambientes virtuais que mostram os anúncios antigos que muitos estudantes gostam, né? Muitos estudantes gostam muito, porque fazem um parâmetro, né, com o mundo de hoje, como era engraçado, talvez até dizendo que muitos anúncios antigos tinham mais a linguagem escrita, verbal, né, do que hoje, que são mais ideias das semioses, né, das imagens. Só uma imagem, às vezes, representa todo um texto, né, todo um contexto, às vezes até uma cor, né, vinculada a um símbolo, já estabelece ali de quem se trata, ou de qual é a empresa desse anúncio publicitário. Então, tudo isso é muito assim, informativo, né, que eu posso levar, são informações que eu posso levar para o meu estudante. E depois sempre pensar em elaborações de roteiros para essas pesquisas, ainda pensando na ideia de sala de aula invertida. Eu posso muito bem orientar os meus estudantes, se não tiverem já acostumados, que se acostumem a ver também as aulas do Centro de Mídias. Existem, no caso, eu estou dizendo aqui especificamente sobre anúncios publicitários, mas existem muitas outras aulas com temas muito variados. E nesse ambiente, para a temática, anúncios publicitários, da primeira série do ensino médio, língua portuguesa, tem aqui um que eu selecionei, dentre outros que tem. Para que serve o anúncio publicitário? Efeitos de sentido. Olha que delícia! Entender efeitos de sentido a partir do olhar desse anúncio publicitário. Então, temos aqui o endereço, mas certamente só acessando ali as aulas do Centro de Mídias, traz ali conteúdos relevantes para o estudante do ensino médio, que já está, talvez, numa situação já caminhando, né, para outras formações, escolhas tecnológicas, né, do próprio novo ensino médio que se apresenta aí, né? Então, de certa forma, a língua portuguesa vai prevalecendo nesses estudos, porque ela estabelece essas relações de pesquisas, de relatórios, seja em que área tecnológica que o estudante escolher, né, ou não. Então, é muito importante que o estudante estabeleça esse contato com esses estudos, que eles sejam incentivados a levar aquilo que eles têm como facilidade ou dificuldade para a sala de aula, para serem discutidas também com o professor. Acho que isso é bem relevante também para que se processe, né, toda essa organização do que seria a ideia de aprendizagem, né, também interativa, onde o estudante pode atuar, de certa maneira, todo esse conjunto, né, de estudos que são realizados na escola. Uma quarta etapa, como roteiro orientativo para o professor, na sala de aula invertida, a avaliação, aqui foi uma produção também dos anos finais, mas aqui no caso de vocês, estamos usando a mesma, né? A avaliação, ele é um processo contínuo, incluindo a interação entre estudantes, professor, professor, estudantes, essa relação intrínseca entre todos, né, onde tem esse movimento interativo, sempre precisamos ter esse olhar, olhando esse aluno como já falei anteriormente, né, como atuante, como também, de certa maneira, colaborativo, né? É necessário, então, planejar antecipadamente as atividades, considerando os níveis de conhecimento dos estudantes. Cada um tem ritmo, interesses e engajamento diversificados. Elaborar questionamentos para levantamentos dos conhecimentos prévios dos estudantes, antes de iniciar as orientações para as pesquisas serem realizadas. Discutir juntamente com os estudantes os roteiros para a realização das pesquisas, né, indicando ambientes virtuais, livros didáticos, revistas a serem pesquisadas. Na quarta etapa, vocês vão orientar os estudantes a realizar anotações ou recursos de digitação com documentos salvos em arquivos do Word,
relativas às pesquisas, organizar espaços de discussões para que os grupos tenham voz e vez para discutir sobre o que descobriram das suas pesquisas, promover avaliações para coletar dados de aprendizagens dos estudantes relativos aos resultados das pesquisas, bem como autoavaliações, buscar e dar feedbacks constantes daquilo que foi apresentado para vocês. Na quinta etapa, esse roteiro ele precisa ser feito juntamente com os estudantes, né? Pedir para que também façam anotações em seus cadernos ou digitem esse tipo de anúncio publicitário. Aqui vou dar algumas sugestões. Em que tipo de anúncio publicitário esse texto se enquadra, se é comercial, cultural, institucional, religioso, em qual meio de comunicação você encontrou o anúncio selecionado, para contextualizar em que período você acredita que esse anúncio foi veiculado e por quê, quais são as intencionalidades desse anúncio, são apenas sugestões que eu posso ali já imaginar, né, que roteiro esses estudantes vão elaborar, a partir de que pesquisa, qual é a empresa responsável pelo anúncio, trata-se de uma agência publicitária, pessoa jurídica ou de pessoa física, qual é o slogan do anúncio, qual é o título, o anúncio tem algum logotipo, ele é formado por meio de linguagem verbal, não verbal ou mista. O que mais chama a sua atenção em relação à linguagem não verbal? As cores, as imagens, os sons, e por quê? Quem seriam os possíveis leitores desse anúncio? A estrutura composicional e artística do anúncio chamaria a atenção do público-alvo? Então, são perguntas que vocês podem aproveitar ou não, né? Podem acrescentar outras de interesse também. A sexta etapa é a socialização, ela é muito importante, é a etapa de suma importância, porque é o momento de decidir se a exposição será, se a socialização será uma exposição de relatórios, a organização de seminários para exposição dos temas gerais sobre anúncios publicitários, debates regrados relativos ao tema polêmico, envolvendo anúncios publicitários, e aí nós estamos terminando a nossa formação, e gostaria muito que agora, né, o movimento que vocês se reúnam com seus pares, que vocês discutam aquilo que foi abordado nesta formação, selecionem as suas sequências de atividades a serem tratadas, né, nesse movimento do primeiro, da sequência de atividade 1, né, que vocês possam também ali planejar, né, na ATPC, a questão. Outra coisa que eu já disse, mas vou pontuar, não deixe de assistir ao vídeo, né, também sobre as aulas que serão, que nós chamamos de etapa ano-séries, né, formação de etapa não, formação ano-séries, onde vocês podem também observar como os professores do Estado irão analisar as aulas da sequência de atividades 1. Sugerimos, então, que aqui a formação foi apresentar essa organização da sequência do material Aprender Sempre, foi discutir o tema central do letramento, leitura com enfoque, letramento com enfoque em leitura. Sugerimos, então, essa proposta metodológica, que pode ser metodologia ativa, que pode ser aí, que tenha contribuído para vocês também. E peço também para que vocês possam apresentar aqui a sua opinião, sobre o de hoje, fica aqui as referências no vídeo, tá? E aqui eu descompartilho e me despeço de vocês, agradecendo a todos e até um próximo encontro.